E aí, pessoal, tudo certo? Então, nessa aula a gente vai falar de 3 estratégias para automação que são colocadas e discutidas no livro do Groover, né? Essas estratégias para automação, na verdade, são formas, né? São formas de pensar e algumas dicas assim que vão ajudar a gente a pensar em como aplicar automação nos processos, né, bem como ajudar a gente a ter uns insights, né, entender um pouco melhor o processo para identificar os pontos que tem que ser automatizados e melhorados, tá? Então, o que acontece, pessoal? Em algumas aplicações, nem sempre a automação vai ser a solução para todos os setores e situações na produção. Às vezes o trabalho manual vai ser aplicado, né, ele vai ser adequado, né? Não vai valer a pena investir na automação, mas a gente precisa ter algumas linhas gerais de como a gente pode pensar para conseguir fazer essa automação, né? Ou pensar em automação para dentro de um processo. Então são 3 princípios que são mostrados, né? Ou que a gente pode usar, né? 3 filosofias para tentar pensar a automação nos processos, tá? A primeira é o princípio USA, né? Vou falar dele na sequência. Outro são 10 estratégias para melhoria de automação, né? Então é um checklist de 10 itens para a gente pensar num processo, para ver como aplicar automação nele. E por fim aqui é uma estratégia de migração para automação, que é uma forma de pensar em como a gente pega um processo mais manual, com mais pessoas, né? Onde tem mais mão de obra, né? E trabalho manual, e passa ele para um trabalho automatizado ao longo do tempo, né? Então, o princípio USA, qual é que é a ideia, né? U vem de understand, que é entender o processo, S vem de simplificar o processo, e A vem de automatizar o processo. Então, seriam 3 etapas. O primeiro, entender o processo existente, a gente pegar o nosso processo de manufatura, que está posto, né? Analisar as entradas e saídas, o fluxo de matéria-prima, os sensores que a gente está usando, né? Todo o fluxo ali de matéria e material e energia. Analisar a cadeia de insumos para ver de onde estão vindo as coisas, né? E a dependência, onde cada insumo tem que estar, em qual etapa do processo. Fazer diagramas operacionais desse fluxo. Fazer a modelagem matemática e aplicar a cronoanálise para identificar esses tempos característicos, né? Então é pegar esse processo atual que a gente tem, que a gente quer melhorar a automação nele, ou a gente quer aplicar a automação, e levantar uma série de parâmetros e modelos para que a gente possa fazer estimativas, a gente possa testar mudanças de tempos, né, para ver qual tempo vai causar maior impacto e maior variação, né, e maior otimização, né, melhoria da capacidade. Geralmente a gente vai ter algum objetivo operacional por trás, que é aumentar a capacidade, aumentar a disponibilidade, aumentar o fator de utilização, né, reduzir custos, enfim, né, uma série de objetivos estratégicos da empresa, e a gente vai pegar o nosso processo e tentar aplicar esses conceitos estratégicos, né, esses objetivos do plano estratégico para tentar melhorar. Então, entender o processo, né, entender tudo isso, a partir disso a gente consegue ter uma visão bem completa, né, aprender bem como funciona. A gente vai tentar simplificar esse processo, ou seja, reduzir o número de passos, de movimentos, talvez projetar um outro esquema de montagem de uma peça, de união de uma peça em outra, né, um processo de junção, para simplificar esse processo, acelerar ele, envolver menos energia, menos ferramentas, né? Melhorar o nosso produto de forma também, não só o processo, mas o design do produto, para tentar simplificar, né, esses movimentos. Reduzir movimentos desnecessários, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem que ficar se deslocando 3 metros para pegar uma ferramenta, né? Ou ficar uma ferramenta que ela usa toda hora distante, né? Que ela vai gastar uns segundos ali para pegar essa ferramenta. Deixar as ferramentas organizadas, por exemplo, na mesa de trabalho da pessoa, de forma que otimize e diminua esses tempos, né? Então isso vem muito de simplificar. E aí, por fim, automatizar o processo, né? Então, a partir das 10 estratégias que eu vou falar na sequência, ou de uma estratégia de migração.
Mas a gente vai tentar, então, a partir desse conhecimento que a gente adquiriu, automatizar algumas etapas ali que podem causar bons resultados de melhoria, né? E de uma implementação da automação que vai se justificar. A gente nunca vai automatizar um processo que não vai causar grandes impactos. A gente vai sempre tentar automatizar e atacar os processos que vão causar um maior impacto naquelas métricas que a gente tem planejado melhorar. E quais são essas 10 estratégias que a gente pode fazer para melhorar o processo, pessoal? Que é uma outra forma de pensar, né? Se a automação parece atrativa para melhorar a produção, 10 estratégias podem auxiliar, então, nesse processo. Primeira estratégia é a especialização das operações, né? Então, o que acontece, né? A gente pode ter algumas operações que vão envolver uma série de... Por exemplo, pense uma pessoa trabalhando em cima de um determinado produto e ela tem que fazer 3 operações, por exemplo, né? Apertar um parafuso, ela precisa fazer uma colagem e botar uma etiqueta, né? Tudo ela está fazendo, né? Então ela está fazendo essas 3 operações. Daqui a pouco, se a gente olhar esse processo de uma outra forma, se a gente dividir, né, essas tarefas entre 3 pessoas ou colocar uma máquina de etiquetagem automática, né? E tal, a gente já consegue especializar mais essas operações, ou seja, simplificar elas em operações menores, quebrar em operações menores, e isso já é um ótimo caminho para a gente fazer um equipamento especializado, né, para uma operação específica com a máxima eficiência para fazer aquela operação, né? Então isso seria uma forma, especializar essas operações. Ao invés de ter uma série de operações concentradas num único ponto, tu quebrar em várias operações pequenas e descentralizar elas, né? Combinar operações, que esse é o processo contrário, né? Então tu tem ali várias estações separadas que estão fazendo as operações e daqui a pouco, se tu trabalhar com uma máquina um pouco diferente, com uma ferramenta, um mecanismo de manuseio um pouco diferente, tu consegue justamente combinar essas operações, né? O que a gente ganha quando combina? Menos manipulação de material, menos tempo de espera, menos tempo de processo, menos deslocamento, né? Menos configurações também e preparos, né? Então, seria também uma abordagem. Outra coisa, né, que é uma das primeiras que o cara pode atacar, se ele pode investir, é operações simultâneas. O que quer dizer isso? Bom, tu tem uma máquina lá que é o gargalo do teu processo, que tem um monte de produto acumulado aqui, né, na entrada dessa máquina, porque ela leva um tempo para sair. Tu vai colocar uma máquina exatamente igual, em paralelo, e parte dessa produção vai passar para essa máquina. Logo, num mesmo período de tempo aqui, tu vai ter o dobro de produto saindo, né? Então tu faz operações simultâneas para dar mais vazão e diminuir o tempo total de processamento, né? Aqueles tempos que a gente falou nas métricas, que é o tempo de produção, de lead time, né? Tudo aquilo lá. E os próprios tempos associados, né, a determinado processo. Outra estratégia que a gente pode pensar é a integração de operações, né, que está muito associado, na verdade, às operações combinadas, que é unir diversas estações num único mecanismo, né, que vai acelerar essa... E também utilizar sistemas de transporte automatizados, né? Então, muitos processos a gente vai ter uma pessoa que vai esperar juntar uma quantidade de produtos em cima de um pallet, de uma unidade, e vai deslocar esse pallet, uma caixa cheia de peças para outra máquina, né? E vai descarregar ali. Então, daqui a pouco botar um sistema de transporte automatizado que já leva essas peças, né? Ou um robô que vai pegar a caixa e fazer esse deslocamento mais rápido, mais preciso, né? Tentando integrar essas operações, né? Fazer um sistema mais completo. Outra coisa, aumentar a flexibilidade, pode ser uma estratégia, né? Então, alcançar o máximo uso de equipamentos em situações de média produção, usando o mesmo equipamento para diferentes produtos. Então, né, quando a gente falou lá de utilização, aquela métrica que fala de quantos por cento da nossa capacidade a gente está usando, muitas vezes as máquinas e os equipamentos eles ficam parados esperando que um produto, né, que necessite daquela tarefa, ele tem essa demanda, né, pela tarefa, daí tu vai usar a máquina, depois ela fica desocupada de novo. Então talvez tu fazendo alguma adaptação, algum mecanismo de troca de ferramentas automático, né,
ou algum mecanismo de transporte automático, essa máquina ela possa realizar mais operações diferentes, né? Que vai contemplar mais produtos. E isso vai aumentar a flexibilidade da produção. Aumentando a flexibilidade quer dizer que essas máquinas vão ter capacidade de fazer mais coisas, né? Mais operações. Isso vai aumentar o fator de utilização, né? Então, a gente pode pensar na flexibilidade como uma forma de aumentar a nossa utilização também, né? Sexta ideia, né? Melhoria da manipulação e transporte de materiais. Bom, está muito associado também à integração de operações, mas é colocar esteiras, robôs e outros mecanismos que vão manipular e transportar esse material de forma que a gente diminua os tempos de deslocamento, que vão influenciar no tempo total de produção, e também diminuir paradas e outras, né? Que as máquinas vão ficar esperando chegar produto. Então, melhorar a manipulação não necessariamente é botar uma tecnologia melhor, mas é pensar em estoques, né? Naquele próprio exemplo lá da Mega Fábricas, da Coca-Cola, a gente vê lá uma série de esteiras que vão acumular os produtos, porque caso tenha alguma falha, alguma parada, o resto da linha pode tocar, né? Enquanto que a gente conserta aquela máquina que teve problema, ou aquele processo que precisou parar por alguma situação. Então isso também é pensar na melhoria, né? É pensar em fazer estoques estratégicos ali, né? E usando transporte. Então essa seria uma sexta possibilidade. Uma sétima, inspeção online, né? O que quer dizer isso, pessoal? É usar câmeras, sistemas de visão computacional, sensores e outros para testar um produto e conferir ele enquanto o produto está sendo feito. Então, durante o processo. Porque se a gente deixar para conferir se o produto está com defeito lá no meio, lá no fim do processo, a gente acabou podendo botar mais insumo num produto que já estava defeituoso. A gente pode ter usado tampinha, né, etiqueta, caixa, num produto que está estragado, que está danificado. Que se a gente tivesse feito isso lá no começo, né, logo que foi detectado uma falha, a gente teria evitado todo esse investimento de energia e matéria-prima, né, e evitado desperdícios. Então, inspeção online é uma forma também de melhorar os processos. Outra coisa é otimizar e controlar melhor esse processo, né? Então, usar CLPs, usar equipamentos mais modernos, com mais recursos, né? E usar alguns algoritmos que vão tentar otimizar, que vão usar vários valores e variáveis de processo, de tempos, vão medir tempos, né, das operações e vão tomar algum tipo de decisão para acelerar alguma coisa do processo ou diminuir a velocidade, né? Tudo isso para melhorar o controle a nível de processo e máquina, né? No nível 2 da pirâmide. Então, melhorar esse controle, aplicar algoritmos melhores, melhorar os nossos códigos que estão rodando nos CLPs e nos controladores. Outra abordagem, né, é o controle das operações da planta. Então, melhorar os sistemas de supervisão e operação e coleta de dados, porque quando a gente coleta dados dos processos, seja tempos, seja diagnóstico dos equipamentos, seja status de sensores, seja algumas sensores que a gente coloca para monitorar a qualidade de processo, quando a gente coleta toda essa informação, a gente tem aí bastante material para analisar e para achar correlações, achar algumas características usando alguns algoritmos de análise estatística para conseguir controlar melhor essas operações, né? E por fim aqui a última estratégia é aplicar os conceitos de manufatura integrada por computador. Então operações que antes, perdão, uma pessoa fazia, lançar dados numa planilha ou lançar dados de produção num ERP e esses dados virarem lá lançar dados manuais, basicamente, informações manuais nos sistemas. A gente conseguir integrar esses sistemas para que essas informações venham de um setor e passem para o outro, sem a necessidade de ter ali alguma pessoa operando, se a gente consiga integrar, né, os vários sistemas que a empresa ou que a parte de produção vai ter, a gente consegue fazer uma gestão melhor, a gente consegue automatizar, né, o processamento dos dados e a gente consegue ganhar um grande tempo, né, que uma pessoa estaria ali processando e analisando dados e interpretando, um computador fazendo isso, né, e já planejando a manufatura como um todo. Então essas são 10 estratégias, pessoal, que pode ser quase um checklist, né,
Então, vocês como engenheiros, ou vocês como alguém que trabalha no processo, né, ou na melhoria do processo, ou na parte de produção e planejamento, ou na própria setor de engenharia como um todo, pode sempre estar olhando um processo do ponto de vista dessas 10 estratégias para tentar identificar também algumas possibilidades de melhorias, tá? E por fim, né, pessoal, a terceira estratégia apontada ali de migração para novos produtos é um tipo de planejamento formalizado que envolve sistemas de manufatura que permite o crescimento da produção à medida que a demanda cresce. Então, se vocês têm um produto que foi lançado há pouco tempo, né, ele ainda não tem uma grande quantidade sendo produzida, e ele é um produto que pode ser montado manualmente, em geral, a gente não vai fazer um investimento absurdo numa linha totalmente automatizada e integrada de cara, se a gente não tem certeza que esse produto vai se consolidar no mercado, né, ou que ele vai ter uma demanda constante e crescente. Então, em geral, a produção ela começa quase sempre com uma produção mais manual, mais simples, né, com pessoas trabalhando em cima desse produto, manuseando as ferramentas. E à medida que essa demanda cresce, a gente vai aplicando, né, produções mais automatizadas. Então as operações mais críticas e que podem ser automatizadas, a gente começa a substituir, né, por máquinas, e por fim, quando essa produção aumenta muito, e a gente consegue substituir boa parte dessa produção por máquinas, né, a gente começa a fazer a integração, que é botar sistemas de transporte e tudo mais. Então, qual seria a fase 1? Por exemplo, uma produção manual. Essa figura que a gente vê, né? A gente tem as unidades de trabalho aqui, passa por um trabalhador, ele tem uma estação de trabalho, ele vai fazer alguma operação, terminou essa operação, coloca num estoquezinho para que outra pessoa pegue ali e alimente uma próxima estação, e assim vai. E todo o manuseio também é feito de maneira manual, né? E o produto sai aqui, as unidades completas. Aqui é o work in progress também, né? Então o que a gente vê, por exemplo, aqui é uma pessoa, ela tem uma bancada de trabalho, ela tem os gaveteiros aqui com as peças que ela vai precisar, vai ter aqui algumas instruções de montagem, né, para ela ficar atenta e seguir um passo a passo, e vai ter ali a sua montagem que ela vai fazer. Terminou isso aqui, bota numa caixinha aqui, que vai para o próximo operador, né? Então aqui vai seguir o processo. Qual é a vantagem da fase 1? Né? Estações de trabalho individuais independentes, setup rápido, isso quer dizer que não leva muito tempo para preparar, né, uma bancada dessas, e o baixo custo das ferramentas utilizadas, né? Então isso seria a produção manual. Daqui a pouco essa produção vai crescendo, vai sendo contratado mais gente para trabalhar aqui. O que acontece? Começa a ser justificado um investimento numa automação dessas tarefas. E aí sim, né? Bom, aqui tem mais um exemplo, né, de estações de trabalho. Mas então, tu parte para uma fase 2, que é uma produção mais automatizada. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter células que vão vão fazer algumas operações de montagem ou de processamento. E o que vai acontecer? Os operadores, né, as pessoas envolvidas nesse trabalho, elas vão estar muito mais envolvidas no deslocamento, no manuseio e no posicionamento, né, do material, né? Então, dependendo das operações que determinado produto vai sofrer esses roteamentos nessas células, né? Então, a célula é quase uma segunda etapa, né, da produção automatizada. Então, a gente vai ver, em geral, os operadores, os colaboradores trabalhando no manuseio. E, por fim, se a demanda crescer muito, né, o que a gente vai atacar depois que as células foram automatizadas? A gente vai atacar os mecanismos de transporte, sistemas de manuseio. Então a gente vai colocar sistemas de manuseio automáticos, que é, por exemplo, aqui nessa figura, uma linha, uma esteira, e esse produto vai passar, vai chegar em cada estação aqui, onde ele vai sofrer as operações de usinagem, de manuseio, de montagem. Então essa é a produção automatizada integrada com o sistema de transporte. Então são sistemas com várias estações, operações seriadas em série, né, linha, e transferência automática. Então a gente vai ter robôs aqui que vão ser responsáveis por esse manuseio, ou outros mecanismos com pistões hidráulicos, pneumáticos, né, motores que vão fazer algum tipo de deslocamento e posicionar esses produtos dentro das células que vão produzir, né.
vão fazer as operações. Que é o que a gente vê, por exemplo, numa linha de produção de veículos. A gente tem aqui as diversas operações automatizadas e a gente tem uma linha aqui onde esses veículos estão passando e sofrendo essas operações, né? Então aqui é uma linha completamente automatizada para essas operações, beleza? Mas claro, né, pessoal, isso é uma curva. A gente começa com uma demanda baixa de um produto novo. A gente começa com uma fase 1, onde a gente vai ter a produção mais manual. Começa a aumentar a demanda. A gente começa a automatizar essa produção com estações separadas, né, que é o segundo passo. E por fim, a terceira fase, que é onde a gente vai fazer a integração e a conexão das estações, através de um sistema automatizado de manuseio. Então, em geral, essas são as estratégias que a gente vai usar, né? Só para recapitular, então, quais são essas três, né? O princípio USA, que é uma forma da gente ver o processo, uma forma de ver o processo. As 10 estratégias, que são 10 itens que a gente pode estar sempre se questionando para melhorar a automação. E o 3 é estar ciente que essa migração da automação ela é gradual, né? Então as empresas vão investindo em robótica, vão investindo em uma série de tecnologias para migrar para essa automação, tá? E, por fim, a automação como estratégia aqui, né? A gente tem que pensar que dentro de um plano estratégico e de gestão de uma empresa, a automação ela vai ser uma parte, né? Um ponto específico que tem que ser compreendido dentro, ela vai ter um papel dentro do plano da empresa, né? Então tem que se pensar nesse papel da automação dentro dos planos que essa empresa vai ter daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15, 20 talvez, né? Se vai tão longe o planejamento. Mas o investimento em automação, ele tem que ser pensado junto nessa estratégia, porque se não se pensar nesses investimentos, não vai ter uma modernização do sistema de produção. E isso implica um monte de coisas. Se a gente não tem investimento em automação, a gente não tem acesso a dados melhores dos processos, né? A gente não consegue melhorar a precisão dos processos, a gente não consegue otimizar os processos. Então ela vai ter um papel de manter a competitividade da empresa, né? Então, muito assim do que a gente vai aplicar de automação depende das estratégias que essa empresa pensa para isso, tá? Então, uma coisa assim que é certa, né, que uma vez que a gente vai ter investimentos em modernização, né? Vou deixar aqui modernização escrito bem feio aqui, escrito com mouse. Uma vez que a gente tem um investimento para modernizar, a gente tem que definir as áreas prioritárias onde a gente vai automatizar, né? Então, quais processos, quais etapas dos processos têm prioridade? Quais são mais críticos? Quais dão mais problema? Quais vão aumentar a capacidade de produção? Quais vão diminuir os tempos de produção, os tempos de ciclo, né? Então, tudo isso pode ser pensado, né? Para a gente priorizar justamente aqueles investimentos que vão causar maiores mudanças, né? Então tem aquela regra do 80-20, né, que diz que 20% das tarefas que tu vai fazer, ou das ações que tu vai fazer, vão causar 80% das melhorias, né? Então, claro, ele é aplicado de várias maneiras, esse conceito de 20-80, mas 20% geralmente do que tu faz causa 80% do resultado. Então 80% do que tu faz vai causar só 20% do resultado. O que a gente tem que saber fazer é ver quais são esses 20% de tarefas que vão causar 80% de mudança, de melhoria, tá? Então é uma forma de pensar também. E, uma vez tendo essas áreas prioritárias, né, ter prazos e cronogramas para implementar as coisas e estar atento à legislação também. Porque a legislação, em alguns ramos, em alguns setores, ela vai demandar que certas tecnologias sejam implementadas, sejam utilizadas, né? E isso vai implicar, então, justamente nas áreas prioritárias de investimento em automação. Por exemplo, a NR12, né? Segurança de máquinas. Então, essa é uma área prioritária em geral, assim, que as empresas têm investido na automação, que é aumentar a segurança das máquinas e adequar as máquinas às normas trabalhistas, né? De segurança do trabalho.
Então esse é um exemplo. Outro exemplo é, por exemplo, quando um país define que até 2030 ele não vai mais usar combustíveis fósseis em veículos. Isso significa que em 9 anos todo aquele maquinário que a empresa tinha para produzir veículos a combustível precisa ser repensado. Isso é uma coisa prioritária também. Ou se daqui a pouco essa empresa vai resolver entrar num ramo novo e vai precisar adaptar o parque fabril, isso pode ser uma área prioritária para automatizar, né? Então está muito associado, está tudo amarrado na verdade, né? Não tem como escapar. Mas a gente vai ter que priorizar algumas coisas, né, para investir. E visão de médio e longo prazo, que tem a ver com planejamento estratégico, né, para avaliar o potencial de novas tecnologias. Então, praticamente todo mês, todo ano, um fornecedor vem, né, um fornecedor de equipamento, de tecnologia, vem com uma solução nova para melhorar um processo, né? Vem com um sistema de transporte novo, vem com um sistema de armazenamento novo, vem com uma máquina que tem mais potência e consegue produzir mais rápido, né? Consegue fazer uma operação com metade do tempo. Então as novas tecnologias vão surgindo. A gente tem que também estar atento aí de como a gente pode avaliar e ver se essas tecnologias podem ser importantes, então investir, né, em pesquisa, em desenvolvimento e trazendo também para um contexto mais moderno a aplicação dos pilares da indústria 4.0. Então a gente tem que estar olhando tudo isso, todo esse planejamento estratégico, essas áreas, pensando nesses pilares, pessoal. Né? Tem um vídeo ali falando dos pilares, mas, por exemplo, Big Data, né, que é a coleta de grandes quantidades de dados. Então, pegar esses dados brutos dos processos, dos tempos que a gente está coletando nos controladores, né, no sistema de supervisão, e aplicar isso aí para a gente identificar padrões e otimizar os processos. Então, a gente tem que ver se realmente essas partes prioritárias aqui a gente já não tem que estar alinhando com esses conceitos que podem ser importantes porque eles vão trazer competitividade, otimização de custos, né, a longo prazo, tá? Então, a gente tem que ver a automação numa indústria como uma estratégia de competitividade, de crescimento, de se manter, né, no mercado e se adaptando também, né, ao que está acontecendo no mundo, né, redução de consumo de energia, impacto ambiental, problemas aí de abastecimento de energia elétrica, né, de fornecimento de energia, aumento de custos, né, e tudo isso. Então a gente está dentro de um contexto muito maior aqui, mas a gente tem que conseguir ver o que é mais importante, o que é prioritário, tá? Beleza, pessoal? Então essa aula mais ou menos é mais para abrir a cabeça de vocês em como pensar a automação como uma estratégia e quais estratégias a gente pode usar para tomar algumas decisões de como aplicar a automação, beleza? Se curtiram aí a aula, vocês podem comentar, podem curtir o vídeo. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, podem colocar aí no vídeo também. Compartilha aí, segue o canal e os materiais complementares aí vão estar na página pessoal aqui no link abaixo, beleza? Valeu aí, pessoal, até mais!